eu quero aqui agradecer por esse convite tão especial. Eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Às vezes que eu entrei por essa porta, sempre fui muito bem recebida. Eu louvo a Deus pelos anfitriões aqui nessa noite, pastor Natanael, pastora Késia, que é elegância, né, e empatia em pessoa. Os dois são pessoas muito especiais, mas eu louvo a Deus pela vida da nossa pastora Késia, porque como é uma missão com mulheres, e a gente sabe que as mulheres têm missões impossíveis às vezes. Sabe aquela música? Tem dia que a gente acorda de manhã e fala assim, não vai ser possível. E o Deus do impossível nos chama, nos levanta, nos serve com autoridade. A mulher que se posiciona, eu aqui já falo para você algo da parte do Senhor. Uma mulher posicionada cancela decretos de morte. A mulher que se posiciona cancela decretos de morte. Havia um decreto sobre a vida de Esther, sobre aquele povo, mas ela se posicionou. E vou dizer mais para você, pastora Késia. Quando uma mulher se posiciona, ela posiciona todo mundo. Quando a gente se posiciona bem, as pessoas junto conosco. E eu estou vendo aqui mulher posicionada. Eu estou vendo mulher de Deus aqui nesse lugar. Eu estou vendo mulher que o Senhor já perguntou qual é a sua petição. Ela já mandou para cima. Ela já mandou para cima a petição. Mas se você ainda não definiu, porque a mulher pensa diferente dos homens. A gente pensa tudo ao mesmo tempo. Eu vou falar para vocês, eu tinha uma petição quando eu cheguei. E à medida que foram cantando os hinos, eu fui mudando, olha isso. Não sou volúvel, não, fui entendendo prioridade. Prioridade. Qual é a tua petição? Estou falando aquela do topo, aquela prioridade, aquela necessidade que vai salvar a vida. Eu estou falando de salvar a vida, de desfazer e desbaratar o exército inimigo com o teu posicionamento. Quer dizer que toda a intenção do inimigo para paralisar, existe uma reação da igreja. E a reação da igreja é orar. A reação da igreja é se posicionar. Eu louvo a Deus também pela vida do pastor Walter e a pastora Leila. Minha irmã, eu vou até esquecer seu marido agora. Eu vou olhar para a senhora, pela sua humildade. Porque reconhecer a fraqueza não é para fraco. Reconhecer fraqueza é para quem é forte. Porque quem é fraco de verdade fica se escondendo atrás de máscara. Mas a gente se mostra como é, a gente não tem medo de se mostrar. E o que a senhora falou que depende dela, eu estou entendendo que a senhora está falando, eu te ajudo hoje, tu me ajuda amanhã. Você está ajudando ela hoje, mas amanhã ela vai te ajudar. Mas eu creio que ela já te ajudou lá atrás. Relacionamento, eu te ajudo hoje, você me ajuda amanhã. Isso é para quem entende a força que vem de alguém que também se posicionou num propósito. Ninguém nasce sabendo, mas a gente já aprendeu nessa escola. Eu louvo a Deus pela vida dos dois. E aqui eu lendo, e você vai ver também, em Esther capítulo 5, eu já estou pregando, tá? Aleluia. Quando ela chega, quando a Esther se posiciona, no capítulo 5, versículo 1, você vai ler assim: sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther se vestiu de seus vestidos reais. Ela não estava sensual, ela não estava com roupa transparente, ela não estava com um decotão, com uma fenda para sensualizar, para chegar lá e abalar. Olha aí, glória. Eu vou ler com você o que ela vestiu. Esther se vestiu de seus vestidos reais. Classe, elegância. Aleluia! É isso que falta na gente, um posicionamento, cabeça, tronco e membros. Espírito, alma e corpo, Deus tem que agir. E eu fico olhando a simplicidade, mas eu vi ali que Esther, ela se colocou, e do pátio interior, ela se colocou lá esperando, porque ninguém podia chegar assim. Existia uma regra, existem normas. É interessante como a gente exige os nossos direitos, mas muitas vezes não queremos fazer os nossos deveres. Ela se veste da maneira que tem que ser. E aquele rei que estava sentado no trono, junto à porta ali,
Ele observa, eu imagino aquele olhar daquele homem, quando você está lendo assim, e você levanta seus olhos e vê no pátio. Ela não estava nua, até porque ele já havia nua, ela estava bem vestida. Ela trouxe uma graça, porque quando ela foi, ela botou um povo em oração e ela orou também. Quando ela foi, ela estava vestida com a graça, com o favor de Deus. E faltava o favor do rei, ó meu pai. Quando ela chega no pátio que ele olha, ele não consegue se conter. Aí eu estava observando, pastor Walter, quando ela se levantou, o senhor estava naquele cantinho, o senhor ria um pouquinho assim, e ria, e olhava, mas o seu olhar brilhava. O senhor estava ansioso. Estava ansioso, será que vai dar certo? E o Senhor está dizendo, eu estou cuidando dela. Eu estou cuidando dela, ela está avançando patamares. Se lembra dela lá atrás, o que o Senhor já fez, o que ele já... Porque houve uma petição. E houve um posicionamento. E aí a gente olha aquele olhar, é como se fosse o pastor Walter sentado assim, e a princesa chegando no pátio. Eu comparei naquele momento, eu fui mudando um pouquinho a palavra e eu vi que existia ali uma cumplicidade. Ligado emocionalmente, ligado espiritualmente. Ninguém derruba quem tem aliança. Ninguém derruba quem tem aliança com Deus, quem tem aliança aqui na terra, com quem tem que ter aliança. Porque quem é de Deus não faz aliança com cananeu. Aleluia! O Senhor já nos mostra isso de maneira especial. Louvo a Deus pela vida desse diretório, pastora Leila, obrigada pela honra. Louvo a Deus pela vida da irmã Ilenir, que tão gentilmente me convidou. E é interessante que a gente vai conhecendo as pessoas, o Senhor vai nos abençoando. Eu louvo a Deus por essa orquestra, que todo mundo já... Eu ia falar bem deles. Mas eu vou pedir para ficar em pé. Alguém que se destacou nessa orquestra hoje, vou dar um momento de fama para o rei Açoeiro. Meu marido, pastor Rosivaldo, fica em pé. Fica em pé, olha só. Vamos aplaudir. Eu estou falando para aplaudir porque você está aplaudindo a orquestra que fez uma participação linda. Linda foi, não fizeram? Fizeram uma diferença, uma presença, uma leveza. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Sérgio Pimenta também, que aí está. Toda a orquestra, a base, a missão com mulheres, vocês cantaram de uma maneira especial. Eu dou um destaque para o povo da Pavuna, que chegou com força aqui. O povo da Pavuna, eu estou falando da Pavuna porque eu moro lá. Tem gente que fala assim, você não mora no Recreio? Não. Eu moro na Pavuna. Ainda moro na Pavuna. E foi lá que o Senhor me alcançou. E é lá que o Senhor tem te alcançado, aonde você mora, onde você está. Tem promessa de Deus aonde o Senhor te colocou. E eu creio muito bem que nós estamos aqui. Louva a Deus por isso, pela vida da nossa cantora Lucinha Rocha. É muito bom ver Deus te honrando, te usando. É maravilhoso. Que Deus continue te usando e abrindo as portas para ti. Nossa irmã Zé, seu esposo. É interessante que é o dueto Maravilha. Mas vocês perceberam que a Lucinha falou assim, a irmã Zé, seu esposo. Aí eu chego e falo, a irmã Zé, seu esposo. Não é porque ele é menor do que ela, porque eu lembro do nome dela. Mulher tem muito isso, identidade. E o homem que é homem de Deus não tem problema com isso. Ele entende que se ele está aqui é porque tem uma mulher intercedendo, que é uma mulher que se levantou. E não tem problema em reconhecer o valor do outro. Eu louvo a Deus por esse casal, pelo outro dueto também que estava aqui, que se destacou. E a todas as mulheres, os pastores, não vou citar nomes porque eu já gastei 5 minutos, mas entendendo que tem honra, que nós precisamos dar, irmãos. Não retenha, não. Se Deus te tocar para falar bem para alguém, talvez seja aquilo ali que vai dar uma motivação para mais uma semana. É muito bom porque às vezes a pessoa pensa que não tem valor, quer dizer que você tem valor. Do jeitinho que você é, pode melhorar, mas deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar. Eu congrego na Assembleia de Deus de Pavuna, é uma congregação do Ministério de Madureira, meu pastor Carlos Lolli,
e missionária Dal falou, olha, eu estou aqui debaixo da bênção dos meus pastores, nós somos ligados ao Ministério de Madureira, Bispo Abner e Bispo Marvin Ferreira, que também tem nos abençoado, e eu louvo a Deus por isso, mas aqui eu trago para vocês essa palavra que fala sobre petição, que fala sobre a vida de uma moça que tinha tudo para dar errado, mas que deu certo. Olha, eu estou com problema para passar esse negócio aqui, será que eu liguei? Cadê o menino que disse que ia me ajudar? Lá em cima, lá. Menino, ó, eu liguei, eu botei o on. Menino, você, vem cá me ajudar. Tá vendo como a gente precisa deles? Irmão, em nome de Jesus, dê valor a essa classe maravilhosa que soluciona problemas. Olha aí. Maravilha. Glória a Deus. Ó, vamos aplaudir o irmão. E ele disse, é que volta, que passa. Irmão, se eu não aprender agora, eu não aprendo mais. Vamos aplaudir esse menino mais uma vez. E aí a gente percebe aqui o que é uma petição. E aí eu pensando que petição não é só uma oração, não é só um pedido. Ah, meu irmão, vai ali, pega um café, e quando fala isso, eu louvo a Deus pela irmã que me deu um café. Eu quero louvar a Deus pela irmã que me deu café, a irmã que me deu água. Porque sem essas pessoas a estrutura não fica completa. Às vezes a pessoa não aparece no palco, mas ela está lá, escondidinha. Eu quero louvar a Deus pelas pessoas que estão trabalhando no oculto. Mas o nosso Deus que nos vê no oculto, Ele recompensa publicamente. Tem a vitória de Deus, creia nisso. Petição é o ato de pedir. Tem gente que é pedinte. Tem as coisas, mas fica pedindo, porque não se conforma de ver a bênção do outro. Ela vai lá e pede. Você dá o teu melhor. Eu já falei com meu esposo sobre isso. Porque às vezes ele ajuda quem está na forma oportunista. Sabe que ele é bom, sabe que ele tem um coração aberto, se aproxima dele, conta uma história triste, a pessoa compra um carro zero, a gente está com um carro velho. E aconteceu isso, não aconteceu? Porque de tanto ajudar que a pessoa conta uma história triste, mas Deus conhece a tua real necessidade. Você não está aqui para contar a historinha, você está falando com o dono do ouro, o dono da prata, Deus impossível. Ele sabe da tua necessidade, mas petição é o ato de você pedir. E olha, você tem que fazer a sua melhor escolha. Porque já diz ali que suas escolhas determinam o teu destino. O que você escolhe hoje determina onde você estará amanhã. Então o que eu penso hoje, o que eu escolho hoje vai determinar onde eu vou estar sentada amanhã. Eu posso estar numa cama de um leito de hospital, eu posso sentar aonde o Senhor determinou para a minha vida, porque são escolhas da alimentação, são escolhas do que eu vou falar, são lugares que eu vou pisar e o Senhor vai dizer, não entra nesse lugar. Aleluia. E eu tenho que estar atenta à voz dele. Espero ouvir o mandato que o Senhor me deu. Mas aqui, o que é uma súplica? Eu quero diferenciar o que é súplica, está ali, é rogar, é implorar. Humildemente, não porque eu posso, não porque, olha só, Deus tem que me dar, Ele sabe o que eu fiz, minha irmã, abaixa a glória. A glória dele, a honra dele, o que você faz é pouco pelo que ele já fez. Então coloca a glória no saco, literalmente, e entenda que se você está aqui é pela graça, é pela misericórdia, vai ser humildemente, é súplica, é você dizer, Senhor, eu não sou digna, mas a dignidade vem de ti, a honra vem de ti, a glória está em ti, e eu estou aqui humildemente clamando. Senhor, mas eu faço isso, faço aquilo, se eu não viesse aqui não ia ter, ia ter. Ia ter. Ei, se Rosa não viesse, ia ter. Pessoas que se levantam posicionadas. Mas é melhor quando você ouve a voz de Deus, mas quando a gente abre uma lacuna, alguém ocupa o espaço. Então a gente não está aqui para deixar espaço, a gente também não está aqui para preencher um espaço vazio, porque, eu quero aparecer. Não, a glória é de Deus, a glória é do Senhor, e Ele está na casa, Ele merece. Mas aqui no versículo 6, a nossa pastora Jaqueline ela leu sobre petição e requerimento. Eu estou diferenciando o que é o requerimento. Requerimento é uma petição por escrito, dentro das formalidades legais. A petição é o meio pelo qual se
pleiteia direitos perante a justiça. Então tem pedido que você faz e coloca no cestinho de oração, você está pleiteando, você está requerendo, você crê nisso? Você crê que existe uma graça do Senhor, uma resposta de Deus, cada vez que você faz um pedido por escrito? Que negócio é esse? É Deus te direcionando. Às vezes você coloca numa cestinha de oração e vai ser queimada, mas antes de ser queimada foi orada, foi ungida, e a tua oração alcançou a graça e o trono de Deus. Aleluia! Então não sei o que você necessita aqui, mas eu sei que o nosso Deus conhece bem as nossas necessidades. Olha, falando de escolha, eu coloco essa mulher que se olha no espelho e ela diz assim: me olhei no espelho e perguntei, quem é você? E ele me disse, eu sou as suas escolhas. Então nós somos frutos das nossas escolhas. Nós escolhemos coisas, mas tem coisas que escolhem para nós. Eu não estou falando disso, eu estou falando da tua escolha. E nós escolhemos adorar, nós escolhemos nos posicionar, nós escolhemos ser sacerdotes e sacerdotisas dentro da casa. Tem adoração na casa, se tem adoração tem presença e tem livramento do Senhor. Creia nisso. Mas aqui eu coloco uma coisa muito especial, porque Esther, e falando dessa classificação, vamos lá, por que ela era uma menina improvada? Ela era judia, considerada de classe inferior. Você já viu que às vezes tem pessoas que te olham de cima para baixo? Veio o livro pela capa. E tem pessoas que nos julgam e nos comparam a outras pessoas, que eles nos comparam. Mas nós não podemos nos comparar. Nunca se compare com alguém que não tem o seu chamado. E não dê atenção a quem não entende a sua missão. Porque muitas vezes a gente dá ibope demais em que quem está espreitando a nossa volta, e a gente fica ouvindo coisas e vão entrando na nossa mente. Isso é coisa de manipulador. Se é manipulação existe. Pessoas que se fingem de amigas, que chegam para nos roubar do nosso propósito, do nosso objetivo e do nosso foco. Então, em nome de Jesus, Deus já ungiu a sua cabeça com óleo. Então não é qualquer pessoa que vai entrar nos seus pensamentos. Você pode até ficar triste com uma palavra, mas isso não vai fazer morada, porque a morada que tem em você é do Espírito Santo de Deus, e Ele habita em nós. Esther não tinha referência feminina. Ela foi criada por um tio, primo, próximo. Ela tinha ali um ensinamento básico. Imagina você, mulher, sabe que a presença de um pai é tremendo na nossa vida. Uma criança que ela é crescida e criada sem a presença de um pai, existe uma lacuna emocional ali. Que às vezes a mãe é o pai e a mãe. Eu estou olhando aqui Maria das Dores, e aí me lembrei de um hino que fala que a dor foi embora, né? A pessoa, né, renunciou à dor. O nome dela é Maria das Dores. Geralmente as Marias das Dores que eu conheço, eu pergunto, tá tudo bem? A pessoa fala, não, eu estou com uma dor na coluna, estou com uma dor nas costas, está vendo tudo, menino, o açúcar está alto e tal. Eu digo, meu Deus, Senhor Jesus tem poder? Não é? A pessoa toma posse daquilo ali. Por isso que o cuidado que a gente tem de escolher nomes. Mas ela escolheu que essa dor não vai vencê-la. Ela determinou na sua petição, Senhor, essa dor não vai ser maior do que a minha promessa. Essa dor não vai ser maior do que o meu propósito. E ela está aqui, fica de pé. Levantou, pode desfilar. Pode desfilar, vamos dar um momento de fama. Vamos aplaudir. Porque, irmão, ou você se entrega, ou você se posiciona. Tem dores que são físicas, tem dores que são emocionais, e tem dores espirituais. Quando nós somos abatidos no campo de batalha, por quem se julgava amigo, mas o Senhor está dizendo, está abatida, mas não está destruída. Está abatida, mas vai se levantar, porque sou eu teu dono da tua vida. Eu tenho um propósito especial contigo. O abatimento pode acontecer, mas eu não posso morrer nesse abatimento. Eu preciso ressurgir. E essa menina não tinha ali a presença de um pai, de um tio, e não tinha uma presença feminina. Gente, Deus faz tudo muito certinho. A presença feminina não é que a mulher vai mandar na casa, não é isso? Mas a mulher é edificadora. A mulher constrói. E Deus te deu essa habilidade emocional de você contornar a situação. Às vezes está em guerra e você chega com uma palavra.
E esse posicionamento é para dar paz na tua casa. Porque o príncipe da paz está com você. O príncipe da paz já te levantou. Ela não contava com ninguém para prepará-la para um casamento. Olha aí, eu digo assim, vai dar ruim. Ela não tem a visão, ela está se aconselhando com quem não tem capacidade. E o Senhor está dizendo, o Senhor levanta, o nosso Deus levanta pessoas de acordo com o teu propósito. E vou dizer mais, Ele movimenta pessoas. Ele está movimentando pessoas e situações para te alcançar nessa tua necessidade. Você não está desamparada, você não é órfã de pai e mãe. O Pai Celestial já enviou um Consolador. Ele estava dizendo para Esther, isso aí é um preparo, porque quem passa por esse processo dentro de casa e não adoece, está pronta para vencer. Então não adoeça na tua casa e não adoeça quem está na sua casa. Porque quando a gente está ferido, a gente fere quem não nos feriu. Deus precisa nos cicatrizar e nos sarar dessas feridas. Ela não tinha ninguém para dividir seus problemas de menina, de adolescente, como a gente gosta de contar, né? A irmã ali falou sobre Rose, gosta de falar. Poxa, gente, num dia normal você fala 8.000 palavras. Você imagina teu marido cantando, você falando 8.000 palavras. E você ainda cobra dele a atenção. Ele não tem a atenção que você tem. Ele pensa muito racional. E quando vem os hormônios femininos, aquela coisa do TPM, né, menopausa, altera os nossos hormônios. E a mulher que era uma dama, que é uma pessoa sensível na menopausa, os hormônios femininos não são produzidos. E aí a pessoa, ela se usa do problema dos hormônios ou do temperamento. Eu tenho um temperamento forte. E aí não use a desculpa do seu temperamento forte para justificar um mau comportamento. Porque o temperamento é curado, o temperamento é tratado pelo Espírito Santo de Deus. Domínio próprio, temperança, tempero. Eu estou salgada hoje. Tem dia que eu levanto e não me suporto, gente. Eu me levanto assim, alguma coisa deu errada essa noite, acho que eu dormi pouco. E aí eu olho para ele assim, eu estou doidinha para brigar. Não vou não, ele não tem culpa. Porque a amargura que está em você não é para atingir a casa, é para curar você mesmo. Em nome de Jesus. Mulher de Deus. Imagina se Esther chega lá sapateando e diz assim, eu sou mulher de Deus. Deus está, meu Deus, eu vou espantar o homem. Chega com classe, chega devagar, dá um beijinho, dá um abraço. Esther nem precisou fazer isso, o próprio rei reconheceu, vem coisa boa aí. Maravilha! Essa mulher está vestida, essa mulher está adornada, ela está me dando um sinal, entra aqui, Esther. A gente não resolve problemas, criando problemas, surtando. O Senhor está nos dando o que? Uma capacitação emocional, porque uma mulher desequilibrada desequilibra a casa e desequilibra os seus relacionamentos. Então guarda isso, guarda o contato com Deus, e às vezes uma palavra só tem um resultado tremendo. Não tinha perspectiva de futuro melhor. Essa era a Esther. Eu quero dizer uma coisa para você. A cura não significa que a ferida nunca existiu. A cura significa que a ferida não controla mais a sua vida. Você já foi ferida? Você já teve ali problemas na sua infância, como Esther teve problemas sérios, que marcou-a, mas que ela entendeu que o carinho daquele homem que estava ali e os aconselhamentos dele mudaram a sua perspectiva, mas ela tinha uma essência. E aqui falando do café, que eu recebi com todo carinho, ele veio num copo de plástico. E o copo de plástico, ele modifica um pouco o sabor do café. Então, eu bebi o café, que é maravilhoso, mas eu estou dizendo que às vezes eu sou essa pessoa descartável, que não retém e não transforma o interior, porque o meu interior muitas vezes é afetado pelo lugar que eu estou. E o café é um pouco modificado pelo suporte que ele tem. Se for uma xícara, ele vai conservar um pouco mais, o sabor será melhor. Mas quando ele é colocado no copo de plástico, ele não deixa de ser café, mas ele muda um pouco. Então tem ambientes que vão impactar a tua vida. Tem convívios com pessoas malignas que vão tentar tirar a tua paz. Tem lugares que vão tentar te adoecer, mas você não vai deixar de ter a essência. Você é café refinado e o café está muito caro e você tem mais valor do que esse café. O
As virgens foram levadas ao palácio, correndo ali, porque foram escolhidas mulheres. Então, Deus não fez aquela menina bonita, elegante, sincera, educada, obediente, para perder tempo com qualquer um. A gente pensa nos nossos filhos. Nós oramos pelos nossos filhos, nós consagramos nossos filhos. E em nome de Jesus, eles não são qualquer um para ficar com qualquer um. Santo Deus, aleluia. Toma posse dessa palavra. Toma posse dessa palavra. Você também não é qualquer uma para ter qualquer um. Toda mulher de Deus tem um homem de Deus e todo homem de Deus deseja ter uma mulher de Deus. Não se precipite, não saia do propósito de Deus. Consagra a tua família. Mas Esther tinha uma unção diferenciada. Ela chegou ali e ela foi alcançando graça entre as pessoas que estavam com ela, as meninas que estavam competindo com ela, e não virou mais competição, porque ela conquistou. Ela conquistou com a graça, com a empatia. Empatia é olhar nos olhos. Empatia é você sorrir quando por dentro você está sangrando. E não é riso de deboche, não é um personagem que você... Tem pessoas que sobem no altar, eu estava conversando com meu esposo, tem pessoas que sobem no altar, eu falei, meu Deus, é um personagem. A pessoa assume um personagem. Ela não é assim, a gente conhece. E ela assume um personagem aqui, até a voz muda. Eu não tenho que mudar quando eu estiver no palco. Não, eu não estou aqui para aplausos da plateia, nós não estamos aqui para viver de aparência. Eu quero viver o milagre, eu quero viver o melhor de Deus. E ser ela que era dentro de casa, na rua, fazendo compra, chegando no palácio, minha irmã. Mas não foi rapidinho que ela chegou lá, levou um ano de processo para ela entrar no palácio. E às vezes a gente quer chegar e sentar na janela e o Senhor está dizendo, fica um pouquinho no corredor do ônibus. Vai levar cotovelada, vão te bater, vão te bater. Meu Deus. Mas é o processo. Quem está na janela vai levantar e você vai para a janela. Não precisa empurrar quem está na janela. O nosso tempo chega, Esther não empurrou ninguém. A própria Vasti fez algo que desagradou. Perdeu a posição. É a brecha, é a lacuna, porque toda brecha envolve um espaço vazio. O inimigo é estrategista em espaço vazio. Ele quer ocupar a casa, mas onde ele vê que tem presença, ele não entra. Onde ele vê que tem o Espírito Santo e a unção, ele não pode entrar. Eu estou falando da casa que é você e da casa que você tem lá, que é o teu lar. Mulher posicionada que tem uma petição, o Senhor já ouviu e a vitória já foi decretada na glória. Toma posse da tua vitória aqui. E ela tinha uma unção diferenciada, ela foi conquistando todo mundo, não é que ela abraçava um e falava mal do outro. Olha, aquela lá, olha, não, ela não era, eu não sabia disso. Quem é, é. Não precisa criar panelinhas. E dentro das panelinhas botar fermento. Não. Quem é o que é em qualquer lugar. Se te aceitarem, glória a Deus, se não te aceitarem, é porque não merecem você, porque não reconheceram o teu valor. Mulher, se valorize, mas você também não é a última bolacha do saquinho, não. É equilíbrio, é cabeça erguida, nariz empinado, não, porque quando eu empino o nariz, eu tropeço na escada. Tinha uma irmã aqui posicionada para eu subir e descer, mas eu estava ligada, só que veja bem, saião desse, de salto, pode dar ruim. A irmã se posiciona naquilo, irmã, eu louvo a Deus pela sua vida. Vamos aplaudir aquela moça ali. E alguém disse assim, que negócio é esse? A mulher só veio para dar a mão, né? Às vezes Deus chamou só para dar a mão. E não vai deixar ninguém cair. Mulher posicionada aqui da mão, que não tem problema de não estar aqui em cima, mas está embaixo da tua mão. Está pedindo, está clamando e está posicionando-se diante de Deus. Porque quem dá a mão hoje vai receber uma mão maior amanhã. Relacionamento, você só dá o que você tem. Então não se compare com o outro, mas se compare com você mesma. E eu pergunto, quem é você quando ninguém está olhando? Então não se compare com ninguém, se compare com você mesma. E aqui eu falo de autoestima, e a autoestima de Esther podia estar muito baixa, porque ela podia ter se pegado nas derrotas da sua vida.
Podia ter se vitimizado e ter dito assim, olha, poxa vida, minha vizinha lá tem pai e mãe, tem o aconselhamento, tem o carinho, o afeto, e eu estou nessa situação. Mas ela não se comparou. Eu não a vi questionando coisas, eu a vi ouvindo o aconselhamento, entendendo, olha, era o momento de brilhar. Era o momento dela, porque assim como você se imagina na sua alma, assim você é. Estou falando com as mulheres porque nós somos muito emotivas. Mas tem hora que os homens também estão sensíveis. Por perdas, por enfermidade, desemprego. Porque seu ministério não foi valorizado. Você vê pessoas em crescimento constante, a gente vê que a gente às vezes não sai do lugar. E a gente começa a se comparar. E o inimigo começa, quando ele vê a nossa expressão, ele não lê os nossos pensamentos. Mas ele lê o nosso corpo. Porque o nosso corpo fala. Nem sempre é você verbalizando que você está se expressando. Às vezes você se mostra em características físicas. Então ele percebe a falta de paz, pupila dilatada, sudorese, aquela cor no peito que a gente tem no lugar que nos estressa, e o inimigo vai e começa a semear. Mas o Senhor já blindou a nossa mente. Você tomou posse do capacete da salvação? Nós tomamos posse do capacete da salvação. Palavra que é forjada no inferno contra a nossa vida não vai fazer morada no nosso coração. Tem proteção de Deus para a nossa mente. Glória, glória. Mas aí diz ali o texto que toda mulher precisa primeiro amar a Deus e depois se amar. E só assim ela vai amar os outros. É verdade isso? Isso é bíblico? Quando eu falo amar a Deus acima de todas as coisas, é o suficiente? Não. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então a ordem é essa, amar a Deus primeiro, depois eu tenho que me amar. Porque se eu não me aceito do jeito que eu sou, eu vou infernizar a vida alheia. Eu vou ter problemas o tempo todo. Ou eu infernizo, ou eu saio de foco e abandono a minha bênção, abandono a minha vitória. Irmã, Deus te colocou como rainha no teu palácio, é a tua casa. Pode sentar no teu lugar, ocupe o teu lugar, se posicione na tua casa. Esther podia ter recuado e falou assim, Vasti era mais bonita que eu, Vasti estava lá e foi mandada embora, o que vai ser de mim? Eu não vou me posicionar. Ela não quis saber do que aconteceu com a outra. O problema era da outra. Ela tinha que resolver o problema dela, da família dela, do ministério dela, do povo dela. Ei, minha irmã, tem guerras que você está entrando que Deus não te autorizou a entrar. Tem batalha que o Senhor está dizendo, entra comigo e vai ter vitória. Esther entendeu esse propósito, porque o homem se imagina na sua alma, isso está em Provérbios 23:7. Assim ele é. Então, como você se imagina na sua alma, assim você é. Então, quando a gente se entrega, quando a gente não percebe o valor que tem, nós não conseguimos avançar. É pra lá? Gente, eu não sei nem mexer no controle remoto. Para vocês verem que o negócio é difícil para mim. E eu achando que sei muita coisa. Tem coisas que não estão no nosso alcance. Esther não sabia tudo. Esther precisava aprender. O processo que nós vivemos é de aprendizado. E o descansar faz parte do processo. Não queira você ficar cansada, atarefada, fatigada, porque está fazendo a obra de Deus. Deus não quer adoecer você. Deus não quer que você perca a tua família, que você perca o teu marido, porque está muito envolvida na obra de Deus. O envolvimento na obra de Deus é de acordo com a tua limitação. Deus te dá saúde, Deus te dá coragem, mas Deus te dá sabedoria. Porque o primeiro ministério é a nossa casa, o primeiro ministério é a nossa família. Ei, é essa família que vai entrar no céu, para a glória de Deus, nós temos assim. Mas essa menina, ela era chamada, ela nem sei foi Esther, ela era Hadassa. Hadassa foi escolhida, Hadassa quer dizer murta, é uma planta do deserto. Então, de planta do deserto a brilhar como estrela, tem processo. Não foi de qualquer jeito. Às vezes a gente olha na história, as pessoas acham que você caiu de paraquedas aí e que tem uma família perfeita, mas você não sabe os processos que você viveu e ainda está vivendo. Mas esse processo é para a glória de Deus. Aleluia. Eu creio no milagre, eu creio na salvação do Senhor para as nossas vidas. E eu percebo aí que Esther foi ungida com mirra. Chegando lá, você não vai se apresentar já ao rei, não. Você vai ser ungida com mirra. O que Deus está falando? A raiz hebraica para a palavra mirra significa fluir o óleo de
mirra, é considerado um curador de feridas. Aquelas feridas dela precisavam ser curadas para aquele ciclo de abandono, de orfandade, entrasse no novo ciclo sem levar a doença da casa velha para a casa nova. Ei! O que Deus está falando? Você vai se curar desse ciclo. Esse ciclo vai fechar, porque quando vier o novo tempo você está curado e você não vai adoecer ciclos novos. O tempo de cantar já chegou na nossa vida. Ei, Esther, você engoliu o choro muitas vezes e o Senhor está dizendo: chora sim na minha presença, porque eu vou enxugar todas as suas lágrimas. Pode fechar esse ciclo, pode avançar, porque essa página eu estou virando na tua vida. É um novo capítulo, é uma nova história que surge a partir da anterior, porque não tem como arrancar a página, mas essa página já não mais te define. Você é nova criatura. A unção de Esther é a unção que remove mandados e planos de morte e estabelece mandatos de vida. Ei, qual é a tua unção? Qual é a tua unção? Qual foi a unção derramada sobre a tua vida? Qual foi a unção que o Senhor derramou sobre nós? Esther foi preparada e forjada. E é interessante que ela era perfumada, mas o perfume dela era diferente. Foi através desse perfume, da sua essência, que ela alcançou o lugar. Mas aí ela precisava ser preparada para entrar na presença do rei. Foram 6 meses de perfumes, colocada no poço, de perfumes, de essências aromáticas. E ela ficava ali, ó, com a perna aberta, recebendo toda aquela vaporização para que a sua pele tivesse um novo perfume. Alguém pode te perfumar do lado de fora, mas a tua essência ninguém muda. O teu perfume de Cristo, quando você chega no ambiente, você tem um bom perfume de Cristo. É essa unção que está na tua vida que vai mudar a situação que você se encontra, ou a situação que colocaram você. E é para a glória de Deus, porque eu sinto o cheiro de milagre, eu sinto o cheiro da unção do Senhor sobre nós. E é interessante que o projeto de vida dela era alcançar graça. Ei, eu não sou Ave Maria, mas sou cheia de graça. É assim que falam. Mas essa graça não é uma coisa de sorrir, de dar gargalhada. Essa graça é a presença. É quando você sorria no meio do vendaval. Você sorria no meio da pancadaria. Não é que você não está acreditando no que está acontecendo, porque você está vendo um milagre depois de sorrir. Não se envolva em assuntos que vão trazer dor para você. Se você estiver na zona de conflito, entenda que tem livramento nessa zona de conflito. E aí ela vai, quando chega, primeiro ela alcançou graça ao chefe e guarda das mulheres. Já começou a ver, essa menina tem algo diferente, tem uma unção diferente. Segunda graça de todas que a viram. E por fim, a mais importante, a graça do próprio rei. Você já alcançou a graça do rei? Você está entendendo que a graça derramada sobre você alcança outra graça. A graça do Senhor, porque após um ano ela recebeu adornos. E esses adornos não diziam quem era ela, mas ela precisava usar os adornos. Eu tenho certeza que ela foi ali muito bem vestida, mas ela tinha adornos. Mas eu quero dizer que o lado de fora não diz quem somos nós. Às vezes eu estou vestida muito bem, eu estou adornada com ouro, eu estou toda produzida com bolsa de marca, mas o meu coração é sepulcro caiado. O lado de fora colocaram azulejo, mas tem infiltração. Do lado dizendo tem cheiro de coisa morta. E o Senhor está dizendo, não queira maquiar com azulejo do lado de fora. Eu quero transformação do lado de dentro. Diga hoje, Senhor, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que esse sepulcro não tem coisa morta. Tem coisa viva e a promessa de Deus na nossa vida. É um diferencial da nossa vida. Ela teve que se adaptar àquilo. Não é que ela vendeu a identidade. Ela entendeu que ali ela tinha que se vestir como rainha. Gente, você não vai no mercado com a roupa da festa dos 15 anos da tua filha. Eu já cheguei no mercado e vi uma moça toda brilhosa lá andando, desfilando. E eu quis entender que ela veio de um evento, faltou alguma coisa, igual Jesus que faltou o vinho. E Jesus não estava lá para transformar, ela correu lá para comprar alguma coisa. Eu quero entender que seja isso. Porque uma pessoa que vai de brilho no mercado, ela não está bem da cabeça ou está precisando de alguma coisa.
Não é isso? Aí quem olha do lado de fora pensa assim, tá doida, quer aparecer com brilho e paetês dentro do supermercado. É a mesma coisa que eu ir para a feira com roupa na praia. Eu digo que tem ambiente, mas eu estou falando que o ambiente do lado de fora não é o teu interior, e eu volto a falar nisso. Então eu percebo que ali ela tinha que se vestir como rainha. E ela recebeu ali uma palavra muito interessante. Porque ele diz, quem sabe foi para esse momento que Deus te colocou como rainha. Porque existia um decreto, Mardoqueu estava posicionado, mas Amã criou uma forca. E eu quero dizer que quando Deus está no negócio, quando armam uma cilada para você, Deus te tira do laço. E quem montou o laço cai no laço. Porque o Senhor já blindou você, o Senhor já decretou. Tem resposta para a tua petição, tem resposta para a tua vida. E é interessante que tudo que não dominamos em nós, mesmo nos escraviza. Eu falo de vícios. Todo excesso esconde uma falta. E eu digo a vocês que uma das coisas que deixa o diabo irritado é quando ele prepara o prato e você não prova. Ele já preparou o prato, mas você não prova. Isso é santificação. Aleluia. Pode vir o laço, o prato melhor, oferenda melhor. Você não precisa dessa oferenda. O Deus do ouro e da prata está com você e nada vai faltar para a tua vida. Esther tem uma cadeira para você, tem um trono para você. Não se venda. Isso é santificação. E ela escolheu se santificar. E ela não foi sozinha não, porque o líder influencia os liderados. Eu conheço pessoas que falam assim, vai jejuar, vai para a escola dominical, a gente vai, a pessoa vai para a praia. Conhece alguém assim? Chega no jejum, vamos proclamar um jejum. E aí eu vejo as fotos da pessoa comendo churrasco na casa de alguém. E a igreja em jejum. Esther não ficou na boa esperando todo mundo jejuar. Ela disse, eu e as minhas meninas também. Influenciadora, inspiradora. Aquelas meninas precisavam conhecer o Deus de Israel. Elas precisavam conhecer a conduta de uma mulher de Deus posicionada, que pede a Deus sim, mas que tem resposta nas suas orações, tem resposta para a tua petição, tem resposta para a tua oração. No terceiro dia após o jejum, a rainha se apresenta. Oh, meu pai. E aí a petição, ele pergunta, ele lança o cetro sobre ela, porque o cetro queria dizer, você não vai morrer, o cetro já está sobre nós. Aleluia. Toda obediência gera recompensa, mas toda desobediência gera consequência na nossa vida. E o Senhor tem uma compensação para a tua dor, tem uma recompensa para a tua obediência. Esther se posiciona, o cetro vem sobre ela, ela toca na ponta do cetro. Eu estou vendo pela fé o cetro sobre nossas vidas. Eu pela fé aqui já estou tocando, Senhor, me dá a tua graça, não era para eu estar aqui, era para eu ter sido consumida há muitos anos. E o Senhor jogou o cetro, colocou o cetro sobre a minha e sobre a tua cabeça e eu segurei. Porque, menina, para você estar aqui, mas Deus falou assim, essa aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Eu estou falando com você, Esther. Aonde você colocar a tua mão vai ter escape, vai ter livramento para você e para a tua casa. Esther, se posiciona, assume o teu lugar, não deixa ninguém sentar aonde o Senhor determinou para a tua vida. Não, a unção não está na cadeira, a unção está em você. O chamado está em você. E ela pede o seguinte, ela sabia da intenção de Amã, ela sabia da perspicácia. Mardoqueu chegou e deu a letra. Olha, você vai ter que se posicionar, esse é o momento. Porque Deus vai dar escape através de outra pessoa, mas é o teu momento. Deus já te colocou nesse lugar. Não foi em vão. Todo processo que você viveu tem um propósito. Não é isso que falam? Todo processo tem um propósito. Qual é o propósito? De tudo que você já viveu na sua vida. De todo momento que você viveu na tua vida. E ele diz, o que é que você tem?
Qual é a tua petição? Ela não pediu espada. Ela não pediu a forca. Ela pediu uma mesa. Ela pediu um banquete. Ei, tem uma mesa preparada para ti na presença dos teus inimigos. Tem guerras que nós vencemos com instrumentos, mas tem guerras que nós vencemos sentando na mesa, diálogo, comunicação. O inimigo quer tirar a comunicação de dentro da casa. Coloca o celular na mesa, coloca uma televisão na tua frente. Você não vê quem está do teu lado. O Senhor está dizendo, é hora do banquete. Vai sentar na mesa e eu vou trazer algo novo para a tua casa, para o teu relacionamento. Eles querem entender o que era nesse banquete que ia ser desvendado tudo. E ela se posicionou. Então respondeu a rainha Esther e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como petição, e o meu povo como meu desejo. Porque lá no banquete, lá na mesa, depois de uma conversa, depois de comunhão, o primeiro pedido foi o banquete. O segundo pedido foi: eu quero a minha vida e o meu povo sendo livrado. Qual é a tua petição aqui nessa noite? Qual é a tua petição nessa manhã? Entenda bem que nós, muitas vezes, não precisamos gritar, não precisamos guerrar, não precisamos marchar. Não estou falando de marchar com varão, estou falando de marchar em exércitos que não são nossos. A gente tem que se posicionar, porque ela não precisou, ela precisou de uma mesa. Então usa a tua mesa, a mesa da tua casa. Vou correr para o final agora, porque nós já chegamos ao limite. Olha, gente, eu vou reclamar desse negócio aí, porque tinha uma outra moça aí falando com vocês. Teve um outro reino em que foi perguntada para uma jovem: o que é que você quer? Eu te dou até metade do reino. Não era uma mulher qualificada como Esther. Eu estou falando de Salomé, que tinha uma mãe maligna, que foi influenciada negativamente. E quando foi perguntado para ela o que ela queria, o rei perguntou: o que é que você quer? Herodes falou assim: fala, menina, o que você quer? Não é porque ela era boazinha, não, porque ela era gostosinha. O que você quer? Tem gente que perde tudo por causa de uma Salomé. Perde o ministério, perde a presença, perde a graça, perde a reputação, perde a família, o seu bem maior. E ele disse: olha, o que você quer? Até metade do meu reino. Ela foi, respondendo, ela foi falar com a mãe dela. Porque muitas vezes nós não somos amigas dos nossos filhos. Nós nos tornamos inimigos dentro de casa, só criticando, derramando amargura, mas o Senhor já nos curou de toda amargura. Aquela mulher disse: vai lá e pede a cabeça de João Batista. Veja bem, uma pediu livramento para ela, para o seu povo, para a sua família, e a outra pediu a morte. Olha bem o que é que você está pedindo a Deus. Olha bem qual é o teu propósito, qual é a tua escolha. E ela conseguiu cortar a cabeça de João Batista, porque era uma família maligna. Mas eu estou falando de família bendita, eu estou falando de família de Deus, eu estou falando da tua família, eu estou falando da herança de Deus sobre a tua casa, sobre os teus relacionamentos. E aí, acorda, você não é uma vitrine, você é templo do Espírito Santo de Deus. E aí, colocando essa moça linda, loira ali, rostinho bonito envelhece, maquiagem sai com água e sabão, pele bem tratada enruga, cabelo sedoso fica branco. Já pintei ontem, amigo. Você pensa que eu vou ceder? Vou resistir até o fim. Vou resistir até o fim. Em nome de Jesus. Ergue a tua cabeça. Sabe? Diga para o teu inimigo: olha, a ruga está aqui como sinal de que eu estou vencendo esses anos. Mas eu não vou colaborar com a velhice, não. Eu vou vencer, minha irmã. Eu preciso da unção. Eu preciso de tratamento. Eu preciso de hidratação para o corpo, para a alma. Tem mananciais de águas vivas aqui. Toda pessoa que bebe água tem a pele hidratada. Espiritualmente você precisa da presença de Deus. E aqui na terra, beba água e cuide da tua saúde mental. Cuide da sua saúde emocional. Porque o inimigo quer usar isso para acabar com o teu ministério, para acabar com a vida do teu esposo, para acabar com a tua família. Mas tem cura para nossa alma nesse lugar. Corpo definido fica fraco.
Fica, entenda bem e olhe muito bem para isso aí. Isso é o que o tempo vai fazer com todas as embalagens. Valorize mais o conteúdo e o caráter, pois esses duram até o fim. Meu Deus. Vai durar até o fim. Eu vou te falar. A gente não está aqui com cara de limão azedo, não. Porque o Senhor tem nos curado. Limão com gelinho e açúcar hidrata, vitamina C. Mas o limão puro vai amargurar e azedar a vida do outro. É usar a essência para o que tem de melhor. E aí a gente percebe ali, quem sabe, se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Estou perguntando agora para você, minha irmã. Quem sabe não foi para um momento como esse que o Senhor te livrou do vale da sombra da morte. Te tirou de uma família falida, talvez, de um lugar que se chamava Lodebar. Te colocou sentada nesse lugar aqui. Te deu uma coroa na terra e tem uma coroa no céu. Tu é rainha, tu é filha do rei, tu tem promessas de Deus. Então quem sabe não foi para esse momento que o Senhor disse: eu vou te levar até aquele lugar e você não vai parar. Você vai apenas descansar e a tua caminhada ainda é longa. Eu estou renovando as suas forças. Eu estou te dando saúde. Eu estou te dando estratégia. Porque a petição já foi dada. Então entenda bem, mulher, você que está aqui hoje. Enganosa é a beleza e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Estou falando com você. Estou falando com outra pessoa, não estou falando com você. Eu estou dizendo para você, você é a mulher que vai ser louvada e que já está sendo louvada. Tem alguém já falando de você. Falem bem ou falem mal, estão falando de você, mas você vai se posicionar. Convido a igreja a ficar de pé neste momento. Se eu disse no início que uma mulher posicionada cancela decretos de morte, eu vou te perguntar novamente. Eu acho que se você é como eu, você foi pensando nas suas prioridades. Eu vou te perguntar novamente depois que eu falei. Mulher, qual é a tua petição? Pensou? Qual é a tua petição? Qual é a tua real necessidade? O que mais está mexendo com a tua estrutura? O que é que está te tirando do sono? Falando nisso, eu quero que você pense e já coloque a mão no seu coração. Feche seus olhos e pense. Estou perguntando, pense como se você estivesse diante de um rei e tivesse que determinar o destino de pessoas. Tivesse que tomar uma decisão que vai impactar a tua vida. Você pode perder a tua vida, você pode perder muita coisa. E tem que valer a pena o que você vai pedir agora. Eu vou perguntar novamente, qual é a tua petição? O que é que você necessita neste momento? Assim como aquele homem que era cego e que gritava, ele tinha nele uma capa. E ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus virou para aquele homem no meio da multidão. Tentaram calá-lo. Tem gente que quer nos calar, mas ninguém vai amordaçar você, não. Você tem voz, você tem uma alma, você tem um direcionamento. O Senhor está te perguntando: o que queres que eu te faça? Qual é a tua petição? E aquele homem não pensou duas vezes. Ele disse: Senhor, que eu veja. Não sei o que você precisa, mas aquele homem tirou a capa preta queria dizer cego, é escravizado, não tem luz. Ele jogou a capa fora, porque agora o desejo do seu coração foi cumprido e pela fé. Eu digo a você: joga fora primeiro essa capa, joga fora a capa e responda no seu coração e fale com Deus nesse momento. Qual é a tua petição, irmã? Qual é a tua petição? Qual é a chave que você vai virar na tua vida? Qual é o inferno que vai ter que recuar? Porque tem sepultura que ainda está aberta. Mas a tua decisão hoje vai fechar essa sepultura. A tua decisão hoje vai abrir esse portal. Não é nem mais porta, é portal. Porque vai passar você, vai passar a tua casa e você vai tomar posse da tua promessa. Então qual é a tua petição? Coloque a mão no seu coração neste momento. Senhor, eu apresento a Ti, ó Deus, as suas filhas, os seus filhos que estão diante do altar. Senhor, o texto aqui vem dizendo qual é a tua
tua versão, eu tenho a minha. Mas neste momento eu te peço, Senhor, se lembra das promessas. Se lembra de tudo que o Senhor prometeu desde o dia que o Senhor chamou a cada um. De onde o Senhor livrou.